Recebemos agora neste jornal o professor de Relações Internacionais, José Francisco Pavia. Muito Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Professor, vemos Donald Trump nos últimos tempos, parece-me que é claro, a fazer quase que uma declaração de guerra à Venezuela. A última declaração que fez faz uma proposta a Nicolás Maduro para que ele vá para a Rússia ou para outro país qualquer. Parece-me inimaginável que isso venha a acontecer, que Nicolás Maduro abandone assim o barco. Ainda assim, se acedesse, qual é que era o objetivo concreto de Donald Trump com essa saída de cena? Boa tarde, antes de mais, para si ir lá para casa. Esse é o objetivo último. Esta pressão máxima que está a ser exercida tem, obviamente, como objetivo final uma mudança de regime. Agora, resta saber, em primeiro lugar, se Maduro aceita esse convite simpático de Donald Trump para se ir embora, o que me parece que não vai acontecer. Claro. E, portanto, Donald Trump depois fica com a alternativa de ou avança, digamos assim, com, digamos, boots on the ground, que no fundo são os ataques terrestres. Operação terrestre, sim. Exatamente, mas para o qual não tem ainda forças suficientes. Basta comparar com aquilo que aconteceu no Panamá, enfim, em 1989, em que houve uma invasão americana muito semelhante a esta. Aliás, os pretextos foram exatamente os mesmos, a questão do narcotráfico. Mas eu ia perguntar precisamente isso, se o combate ao narcotráfico não é apenas um pretexto. Claro que é, apenas um pretexto, porque senão, repare, Janete, então também teria que atacar a Colômbia, também teria que atacar o México, também teria que atacar a Nicarágua, também teria que atacar o Haiti, enfim, era uma guerra total na zona das Caraíbas. Porque é quase esta opção com a Venezuela em particular? Teorias da conspiração vão imediatamente dizer que tem a ver com o petróleo. Não se esqueça que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas do mundo provadas de petróleo. E também minerais críticos. E minerais críticos também. Além disso, depois também há aqui uma outra teoria da conspiração que diz que Marco Rubio tem aqui uma influência decisiva neste aspecto. Marco Rubio é um cubano-americano e, portanto, muito ligado a estas questões latino-americanas, se quiser. E, portanto, no fundo, o objetivo era fazer cair o governo da Venezuela, porque este é o principal apoiante do governo de Cuba. Em última análise, havia aqui uma espécie de efeito dominó, caindo o governo da Venezuela, o governo de Cuba cairia a seguir, que é um desejo, enfim, já com décadas, digamos assim, dos norte-americanos e, portanto, obviamente também de Marco Rubio. Isto é uma outra teoria da conspiração, vale o que vale, mas parece-me que poderá ter, eventualmente, alguma plausibilidade. E, portanto, das duas uma, ou os recursos económicos da Venezuela, ou esta questão, digamos assim, da teoria do dominó, mas enfim, se formos uma pela espécie questão... de tentativa de repor o domínio dos Estados Unidos no continente Sem americano. dúvida, isso é aliás sempre, desde 1823, desde a doutrina Monroe, que os Estados Unidos têm esse objetivo, que aliás nunca deixaram de o abandonar. E portanto, obviamente que ficou um bocadinho em banho-maria, se quiser, aqui nas últimas presidências, mas agora Donald Trump, no fundo, retoma aquilo que era uma política prosseguida por vários dos seus antecessores. Enfim, não é preciso ir ao século XIX, mas desde invasões, por exemplo, de Granada com Ronald Reagan, de George H. Bush com o Panamá e outras intervenções não diretas de outros seus antecessores. Portanto, infelizmente, é uma política yankee e por isso é que os americanos são conhecidos por, no fundo, ter esta intervenção sistemática naquilo que eles consideram que é o seu quintal das traseiras. E isto, no fundo, é a doutrina de Donald Trump, aquela que já nos habituou também a funcionar mais uma vez através de quase que uma exibição de força? Esta exibição de força é importante porque, em última análise, ela não é para ser usada. Aliás, como reparou no Irão, também houve um deslocamento enorme de meios navais, houve depois ataques pontuais, cirúrgicos, se quiser, mas obviamente que não houve nenhuma intervenção terrestre. Portanto, aqui também o objetivo... O que garantes é que há... que não é para ser usada neste caso concreto? Em última análise, eu estou a falar da intervenção terrestre, não é? Sim. Porque, em primeiro lugar, não há meios suficientes para isso, não há homens suficientes para isso ainda. Por muitos que estejam lá, não há, por exemplo, voltando outra vez com a comparação com o caso do Panamá, foram muito mais aqueles que foram empregos num país que é muito mais pequeno e que não tem de todo a dimensão que tem a Venezuela. Quão complexa seria uma operação desse nível? Diz que faltam, por exemplo, homens. O que é que falta para ter esses homens suficientes para
efetivar. Desde logo aumentar os efetivos na zona, o que seria ter... Isso leva ao seu tempo. Leva ao seu tempo, claro, e obviamente que também se isso acontecesse, isso iria pôr em alerta, digamos, todos os Estados da zona, inclusivamente desde logo o principal interessado, que era Nicolás Maduro, que teria depois tempo para se preparar, eventualmente para isso. Mas isso seria um desastre total a nível, digamos, das relações públicas, da comunicação internacional dos próprios Estados Unidos da América. Mais uma intervenção, sabendo nós que todas as outras anteriores normalmente deram num fracasso enorme. Veja o que aconteceu no Iraque, veja o que aconteceu no Afeganistão, veja o que aconteceu com a mudança de regime à força na Líbia em 2011, que culminou com o assassinato de Gaddafi e que depois o país entrou numa guerra civil do qual ainda não saiu nos dias de hoje. E, portanto, todas essas intervenções ou tentativa de exportação da democracia à força acabam mal. E temos enormes e inúmeros exemplos de situações dessas e, portanto, seria um erro grosseiro, enfim, cometer outra vez o mesmo erro. E o que é que se está a desenhar aqui neste caso concreto? O que é que pode acontecer para não culminar num novo desastre? Os Estados Unidos vão ter que recuar? Não estou a ver isso acontecer. Eventualmente fazer uma pressão máxima e esperar que, eventualmente, Nicolás Maduro, por seu próprio pé, abandone o poder. Mas isso parece-me um bocadinho difícil. Teriam que lhe ser dadas garantias que eu não sei se os Estados Unidos estão dispostos a isso e também não sei se Nicolás Maduro, ele próprio, está disposto a seguir o caminho, por exemplo, de Bashar al-Assad, que saiu da Síria e está exilado em Moscou ainda hoje. Pois. E, portanto, não sei se ele quer seguir esse caminho. Muito bem. Professor, vou pedir que aguarde. Vamos também abordar aqui as últimas questões da Ucrânia, com uma diplomacia aqui muito ativa nestes últimos dias, desde logo com a União Europeia, a acreditar que a semana que agora se inicia poderá ser crucial para o acordo de paz na Ucrânia. A alta representante para os negócios estrangeiros e política de segurança reconheceu que houve discussões difíceis, mas ao mesmo tempo produtivas, entre as entidades ucranianas e os Estados Unidos, no encontro que foi mantido este fim de semana na Flórida. No entanto, Kaja Kallas volta a criticar o facto da União Europeia ter ficado arredada destas conversações. Hoje, os ministros da Defesa da União Europeia reúnem-se para discutir o plano de paz proposto por Washington. Um aumento de ajuda militar a Kiev também é um dos temas fortes que vai estar em cima da mesa. Em termos de diplomacia, está também agendado para o dia de amanhã o encontro que vai juntar o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, com Vladimir Putin em Moscou. Professor, de facto vemos a União Europeia aqui muito otimista, também as reações que houve no âmbito do encontro da Flórida, quer dos Estados Unidos, quer também da Ucrânia, também apontam aqui para, como disse Donald Trump, boas hipóteses de se alcançar um acordo. O que é que pode acontecer nos próximos dias? Que semana é esta que Kaja Kallas diz que pode ser crucial? Todos esperamos que seja crucial, mas de certeza que não será por causa de Kaja Kallas. Kaja Kallas, aliás, tem sido uma das principais responsáveis pelo facto da União Europeia ter sido sistematicamente, e continuar a ser, aliás, arredada destas negociações. Kaja Kallas é, se quiser, um dos rostos da intransigência europeia e do partido belicista que, no fundo, tem afastado, digamos, a União Europeia de ter algum papel, digamos assim, de protagonista nestas negociações. Todas aquelas linhas vermelhas que ela sucessivamente ia apontando, têm sido sucessivamente ultrapassadas. Olha, a questão dos territórios, enfim, só para dar um exemplo muito concreto. E, portanto, eu digamos que, e não vou estar com meias palavras, o protagonismo de Kaja Kallas tem sido um desastre, literalmente. E, portanto, obviamente que, se Kaja Kallas se afastar, obviamente que teremos de certeza mais hipóteses, digamos assim, de chegarmos a um acordo e a bom porto nestas negociações. Que, aliás, como acabou de dizer, tem uma semana decisiva. Agora o Witkoff e o genro de Donald Trump vão para Moscou, vão encontrar-se com Vladimir Putin, no fundo, transportando aquilo que foi o resultado das negociações agora na Flórida, neste fim de semana, e, portanto, há aqui um conjunto de arestas ainda por limar, desde logo a questão dos territórios, a questão do financiamento, a questão das garantias de segurança, enfim, tudo isso, mas, obviamente, cá está, estamos num pleno processo negocial e vamos ver se temos fumo branco, como se costuma dizer, até ao final da semana. Muito bem, mas vimos, por um lado, Donald Trump dizer que, de facto, há boas hipóteses, que as coisas até estão a correr bem, mas tocou aqui também naquilo que é o calcanhar de Aquiles de Zelensky e destacou a questão
corrupção, Exato. que também tem, enfim, tem deitado abaixo, desde logo e agora mais recentemente, Claro. o braço direito de Zelensky. Que aviso é este que Donald Trump está a querer fazer à Ucrânia nesta fase crucial? Claro, é uma constatação de um facto que realmente tem posto em causa e tem abalado, se quiser, a credibilidade da Ucrânia. Esse indivíduo que acaba de referir, que no fundo era o chefe de gabinete de Zelensky, era também o líder da delegação ucraniana, que teve que ser substituído agora à última da hora e, portanto, obviamente só isso acaba por atrapalhar e, de alguma maneira, pôr em causa, digamos assim, até a credibilidade e a confiança da delegação ucraniana em negociações que são cruciais. E, portanto, nesta altura, era tudo aquilo que os ucranianos não precisavam ter, no fundo, esse conjunto enorme de empecilhos, se quiser, que vêm abalar esta credibilidade, esta confiança. Com Zelensky a ir com créditos negativos para estas precisamente, negociações. numa altura em que precisava de os ter todos, Claro. até para fazer face, digamos assim, à outra parte, que é a Rússia, que está com uma enorme, digamos assim, confiança, e também é um mediador que, enfim, como temos vindo aqui a dizer, e não é, digamos, desconhecido de toda a gente, pende muito mais para o lado russo do que propriamente para o lado ucraniano. E por falar em desconfiança, o encontro de amanhã em Moscovo, sendo aqui liderado não só por Kushner, mas também por Witkoff, é parte da solução ou do problema? E falo de Witkoff em particular. Para os americanos, eventualmente, e de uma determinada perspectiva transacional, obviamente que isso é uma parte da solução, porque eles irão ter alguns lucros com isso, obviamente, não é? E, portanto, se isso ajudar, digamos assim, a salvar vidas, como também foi dito por Donald Trump, obviamente que, eventualmente, essa questão poderá ser posta de lado, tendo em conta que há um bem maior, que é, no fundo, alcançar a paz e alcançar, no fundo, e pôr termo a um conflito que já dura quase há 4 anos. E, portanto, obviamente que essa questão existe, mas provavelmente será menor, tendo em conta aquilo que se perspectiva de positivo no culminar destas negociações. Muito bem, professor, muito obrigado por ter estado aqui. Uma boa semana para si. Obrigado.